Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Michele Mendonça, que é facilitadora do Access Consciousness, e a gente vai falar um pouco das nossas emoções, das nossas escolhas, como o pensamento cria a nossa realidade, especialmente nesse momento que a gente está, todos estamos muito abalados, por essa pandemia, por tudo que está acontecendo, tanto nas questões sanitárias, economia, política. Olá, Mi! Tudo bem, Tudo bem com você? Como você está, sua família? Então, estamos todos bem, graças a Deus, Na medida do possível, estamos aqui consciente, de uma forma consciente, nos resguardando, para não causar um caos maior aí nessa situação. E a gente nessa hora, não sei, para mim hoje veio muito assim, lembrar de todas essas pessoas que estão trabalhando enquanto muitos, podem fazer essa quarentena e ficar isolados, mas muitos, estão nos trabalhos essenciais. Então essas pessoas têm que sair todos os dias, protegidas, claro, com os cuidados, mas elas precisam sair, trabalhar para garantir, tudo isso, a questão da saúde, segurança, alimentação, hospitais, empresas, supermercados, caixas, pessoas que entregam, muitas pessoas, precisam trabalhar, estão trabalhando, Que a gente sim pode estar passando por esse momento de uma forma leve, e consciente, e não olhar para essa situação que nós estamos vivendo nesse momento de caos e de medo, e através de todos esses pensamentos que a gente tem aí, da insegurança, o vírus está aí, é um vírus perigoso, onde muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo a própria vida, olhar para isso com um olhar mais consciente, que a gente pode, sim, fazer nossas atividades, de uma forma consciente. Para quem não pode ficar em casa, é importante, sim, se precisar, sair ser consciente, Isso, sim, a gente faz uma diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. E como, trabalhar tudo isso, seus pensamentos, que é o tema de hoje, trabalhar sua mente, como que pensa tudo isso, e como que faz, como você falou, hoje, como fazer as escolhas, mais consciente, como aumentar isso, essa consciência. Sim, hoje eu falo para todas as pessoas, tá todo mundo vibrando no medo, como eu já falei antes, está inseguro pela situação. Mas se a gente pudesse mudar nossa forma de pensar, olhar com um olhar de possibilidades aí, ao invés de simplesmente ficar funcionando a partir dessas limitações que estão existindo hoje na nossa realidade, Olhar para tudo isso, o caos está acontecendo, mas é sempre através do caos que existe uma possibilidade de a gente mudar tudo isso. Porque quando a gente fica preso num sentimento, que é o sentimento do medo, das inseguranças, é o que a gente vai criar. As pessoas acabam criando um bloqueio aí, E elas não conseguem criar algo diferente. Porque elas olham para a situação, tá aí o medo em todo mundo, E você acaba criando barreiras à sua volta e não conseguindo enxergar possibilidades dos seus negócios, conseguindo enxergar possibilidades na sua vida pessoal mesmo, O padrão de pensamento hoje influencia muito na forma de como a gente cria a nossa vida e os nossos negócios, Eu vejo pessoas nesse período de pandemia fechando os seus negócios de verdade, são tão desesperadas que elas não conseguem olhar para aquilo e enxergar uma possibilidade. E existe possibilidade, sim. E o medo ele acaba erguendo barreiras à nossa volta e não permitindo que a gente perceba essas possibilidades, Eu falo muito para as pessoas assim, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E se o seu ponto de vista hoje é esse de que não vai ter solução, que todo mundo aí com um julgamento que é culpa do governo, culpa de fulano, de ciclano aí, as pessoas elas estão presas no julgamento e elas não conseguem modificar a vida delas, E sempre quando a gente tem um ponto de vista limitante, eu falo que os nossos pontos de vista criam nossa realidade. Quando a gente tem esse ponto de vista limitante, aí a gente não consegue enxergar nada à nossa frente, porque a gente ergue barreiras através dos nossos pontos de vista.
Então, o que que eu falo hoje, né, para as pessoas que têm o seu negócio, trabalhar, né? Como seria se você pudesse co-criar, né? Co-criar em cima, né, disso que do seu negócio hoje? Que eu assisti sua live passada, que parabéns, foi incrível, né? Você fala Obrigada. bastante sobre isso, né? De criar algo novo, algo diferente, né? Então, o momento agora é você pegar essa situação, não olhar para aquilo, né? Não olhar de desespero, porque a coisa está acontecendo, sim. A gente não pode falar que não está acontecendo, né? Olhar para isso e fazer perguntas para essa situação, né? O que é fazer perguntas para a situação, né? Eu gostaria de entrar um pouquinho, tá? Né? Na ferramenta, né? Com a técnica que eu trabalho hoje de expansão da consciência, né? Que nem você apresentou a live aí, né? Com a Michelle Facilitadora, certificada por Axis, né? Muitas pessoas não sabem o que é o Axis Consciousness, né? Então, lá pode falar um pouquinho. De ferramentas de expansão da consciência. Então, quando a gente passa a usar essas ferramentas, a gente pode criar algo diferente na nossa vida. Eu percebo muito, né, que as pessoas que estão funcionando a partir dessas técnicas, dessas ferramentas, elas estão criando mais possibilidade para a vida delas, né? Então, como eu estava falando anteriormente, ao invés de a gente olhar para essa situação e afirmar, né, e estar sempre ali na afirmação que está difícil, que está impossível, quando a gente afirma algo, a gente solidifica. E a gente não consegue enxergar nenhuma possibilidade aí, né, por trás da situação. Então, uma ferramenta bacana, né, de se funcionar aí para a gente romper essas barreiras, né, que as barreiras estão totalmente dentro de nós, é estar na pergunta sempre, ao invés de você olhar para a situação e falar, nossa, essa situação tá horrível, tá matando todo mundo, realmente está, mas não ficar preso nisso daí. E olhar para aquela situação e falar, ok, né? O que eu posso fazer para mudar isso, para mudar a minha realidade? O que eu posso criar de diferente aqui no meu negócio, na minha vida, para eu mudar isso? Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente se desperta com algo diferente, né? Então, a gente começa a olhar para aquilo diferente. Quando você faz uma pergunta, você cria uma possibilidade diferente no seu negócio, na sua vida. Deixa eu complementar aí, porque assim, normalmente a gente pensa o contrário, né? A gente pensa assim, tentando achar, né? Primeiro, não fazendo a pergunta, né? Talvez o que mais, né? O que eu não considerei ainda, né? A gente fica tentando achar os caminhos sem tentar talvez aumentar a nossa consciência do momento, né? Porque eu, né, conversando também com amigos, colegas, minha área de moda, mas também tenho, né, amigos e muito além, né, em outras profissões, e tenho escutado, como eu tenho escutado os dois lados, assim, a gente vê, assim, pessoas que nesse momento, talvez elas estavam também precisando de uma certa pausa para redirecionar algumas coisas. Eles não estavam tão contentes com o que vinham fazendo ou com o seu negócio. E agora foi o momento que conseguiram parar, né? E de repente criar algo diferente, né? Ou de repente tentar buscar se aproximar mais do seu... da sua essência, dos seus sonhos, do que te faz bem, porque às vezes você está no piloto automático, né? Muitos de nós vínhamos ali fazendo, de repente não era bem aquele caminho profissional que você queria, mas às vezes faltava uma reflexão, uma coragem, ou como mudar, né? E então eu vi que muitas pessoas nesse momento conseguiram aí encontrar algumas respostas, e como alguns eu vejo que estão até em depressão, ficaram doentes, né? Porque isso que você falou, esse medo vai te paralisando, né? O medo vai paralisando e não abre isso. Então, isso que você está falando de... Então, o que acontece, as pessoas, elas usam totalmente o sentido lógico, né? Elas olham para a situação, a lógica é que o caos está aí, nós vamos morrer de fome ou de doença, e ninguém olha que você sim pode morrer de depressão, e que você pode morrer, né, de outra coisa, porque os nossos pensamentos criam, né, a nossa realidade. Então, se você está vibrando no pensamento aí, sim, o pensamento está acontecendo, todo o caos está aí. E se você não mudar a forma de você olhar para isso, né, que é o que eu falo para as pessoas, se você não olhar para isso diferente, você não vai criar nada diferente, né? Quando você muda o olhar, né, e passa a olhar com um olhar de possibilidade aí, sem um olhar de julgamento, das conclusões que as pessoas que têm um sentido lógico, elas concluem o tempo todo, né? E toda vez que você conclui algo,
você não consegue olhar diferente para aquilo, né? Você se limita também, você fala, essa é a conclusão, é até aqui que eu vou. Então você já colocou um ponto ali, né? As pessoas, elas elas se limitam pelos pontos de vista, né? Os pontos de vista que elas têm, que, não, agora nós estamos vivendo um caos, pronto, eu tenho que fechar os negócios, tenho que fechar as portas, né? Ninguém vai comprar de mim, ninguém vai me procurar para o meu trabalho. E elas acabam criando isso, porque o ponto de vista delas cria essa realidade. E quando elas mudam a forma de pensar e olhar para isso, é o que elas vão criar, né? Então, as pessoas que usam sentido lógico, elas acabam, sim, se limitando muito, né? Então, quando você olha, quando você expande sua mente, né? Que eu falando de ferramentas de expansão da consciência, quando você expande sua mente, né? Eliminando os julgamentos, eliminando as definições, porque toda vez que a gente definir algo, né? Que isso aí é definir, né? Não tem forma, não tem como mudar isso, é definir. Então, toda vez que você define isso, você não vai conseguir de forma alguma mudar isso, né? E quando você entra fazendo perguntas, que nem você hoje fez, passou pelo processo de conhecimento dessas ferramentas, eu tenho certeza que depois que você passou a funcionar através dessas ferramentas, você passou a criar algo diferente para você. Então, quando você, a partir da pergunta, você abre mais espaço para você criar uma possibilidade diferente. Sim. Né? Sempre uma pergunta que traz uma consciência diferente para você criar algo diferente. Porque quando você afirma, você não consegue olhar por trás do que está ali. Quando você faz uma pergunta, ok, como eu mudo essa situação agora, né? O que eu poderia criar de diferente no meu negócio que vai me trazer mais... que vai me trazer dinheiro nesse momento, né? O que eu posso agora contribuir para o meu negócio de diferente, né? Para mudar essa situação. Quando você faz essa pergunta, você com certeza vai estar abrindo um espaço para mais possibilidade. Então, é sempre estando na pergunta que você vai estar criando possibilidades diferentes. Porque quando você afirma, você solidifica, você conclui e você não consegue chegar de forma alguma na frente ali. Acho assim, no começo, né, da pandemia, eu confesso que eu fiquei muito assustada, né, como todo mundo, apavorada e com medo muito grande e vendo o impacto também, né, nos clientes, né, nos nossos clientes, nos negócios, preocupação financeira, enfim, com a saúde da família. Agora eu estou longe, minha família mora no sul, quando que eu vou conseguir vê-los, né? E muitas pessoas nessa mesma condição, né? Pessoas que estavam em viagem, ficaram em outro lugar, longe de todo mundo. E daí né, a gente vê que começa a ficar... O pensamento parece que aquilo vai tomando um pouco de... Vai aumentando essa proporção, né? E aí chegou um momento que eu comecei a pensar, não, eu preciso, né? Me movimentar, né? Minhas ideias, eu vou, né, aproveitar esse tempo, eu preciso estudar o que eu preciso, né? Como aproveitar esse tempo, como atender também as pessoas, muitos precisando também, às vezes, de um olhar para o negócio, né? E até nesse mês agora, em função de tudo isso, eu comecei a fazer também essas lives, né? A segunda, que na verdade era um desejo de ter começado isso antes, porque eu trabalho com moda há mais de 20 anos, então eu acho que eu tenho muito também a contribuir, né, no meu mercado. E daí esse momento todo despertou várias coisas, né? Foi um momento que você se conectou com você mesma, né? E olha só quanta consciência despertou em você para você olhar para isso e falar, ok, a Fabiana não pode, né, entrar nessa situação de desistir de tudo, né? Você pensou assim, não, agora é hora de eu criar diferente para minha vida. Sim. E essa situação, eu gosto de falar muito que o caos é através do caos que acontecem as mudanças. E através desse caos, muitas pessoas estão se despertando para a consciência hoje, que nem você estava falando agora há pouco. Muitas pessoas estão se conectando com elas mesmas, né? Então, essa conexão, elas estão percebendo que elas podem sim criar algo novo e diferente para a vida delas, né? Eu falo que hoje eu continuo atendendo, né, algumas pessoas no consultório ainda, né? Diminuí a minha quantidade de atendimentos em relação à segurança das pessoas que eu estou atendendo, né? Mas todo mundo que eu estou mantendo os atendimentos falam para mim que elas estão criando mais agora do que criavam antes,
né? Enquanto tá todo mundo aí, né, com as portas fechadas, aí falando, nossa, e agora eu vou ter que fechar a porta, vou morrer de fome, que é o que a maioria das pessoas no mundo estão pensando, algumas estão criando mais por ter uma consciência diferente, né? Muitas pessoas, elas estão ali pegando essa situação e co-criando ali em cima do que elas escolheram para a vida delas e gerando mais dinheiro, de uma certa forma, do que elas geravam antes. Isso é se despertar para a consciência, de uma certa forma, né? É você olhar para tudo diferente. Então, tem muitas pessoas assim, se redescobrindo, né, nesse momento do caos, né, que é através do caos que existe a mudança, e tem outras pessoas que ainda não acordaram para essa situação, né? Que através do que pensamos e sentimos, que nós criamos a nossa vida, e até mesmo a conexão que a gente tem com o nosso corpo, que a gente cria as doenças para o nosso corpo, né? Então, tudo que você pensa e sente, você não cria limitação só para a sua vida, você cria principalmente para o seu corpo, porque você cria doença. 99% das doenças que nós temos são de fundo emocional. E cada vez mais nesse momento as pessoas vão adoecer não somente do corona, mas de outras doenças, né, sérias aí, né? Sim. As pessoas, elas estão, elas não têm essa consciência que é elas que criam, né, as limitações para o corpo e para a vida através do que elas pensam, que elas sentem. Então, as pessoas, elas não têm essa consciência hoje, infelizmente. Sim, eu acho que até Elas esse estão sempre impacto, buscando né? no outro, elas estão sempre buscando no outro algo que o outro tenha que fazer por ela para resolver o problema dela, né? E não tem essa conexão com o seu eu, né? Com você mesmo, para se despertar para um olhar diferente, né? Nós estamos falando isso de expansão de consciência agora, né? Sim. E quando você expande sua mente, você muda toda a sua realidade, né? A forma como você se comunica com o seu corpo, né, em relação a como você se vê, né, como você perceber você, né, como pessoa, a sua vida com os seus relacionamentos, né, ou tanto seja dentro de casa ou fora de casa, né? Então nós criamos tudo isso através do que pensamos e sentimos, né? Então, se você hoje está vibrando no pensamento negativo, na limitação, é o que você vai criar. Isso não tem E nessa como. hora, né, para quem tá assim, né, meio que tomado, às vezes, por esse negativismo, ou desanimado, ou às vezes até mesmo perdeu o emprego, né, teve uma jornada de trabalho reduzida, né, ou alguém da família doente, como que a gente pensa, né, que perguntas eu posso me fazer nesse momento? Então, a principal pergunta que a gente faz hoje, né, ok, como eu mudo isso, né? Quando você faz essa pergunta, ok, como eu mudo isso, você vai sim se despertar para uma possibilidade diferente. Se você afirmar, nossa, amor, não tem mais solução, né? Estamos realmente, né, na dificuldade, você não, é o que você vai criar. Então, você tem que olhar ali e fazer a pergunta, ok, como eu mudo isso, né? O que eu posso fazer de diferente agora para mudar essa situação? Quando você faz essa Como eu posso mudar isso? Essa é a pergunta. Como eu posso mudar esse momento que eu tô sentindo, que eu tô vivendo? Como eu posso mudar para melhor tudo isso? Isso, né? Então, quando você faz essa pergunta, você com certeza você vai se despertar, né? Você vai abrir mais espaço na sua mente para você criar o diferente. Quando você afirma, você não está abrindo espaço para você criar o diferente. Quando você conclui que você realmente eu estou passando necessidade ou realmente eu estou doente, não estou tirando o fato de que não está acontecendo, tá? Porque quando você se apega a isso, você não vai criar nada além disso. Então, olha para a situação e se pergunta, como eu mudo isso? Essa é a principal pergunta que você vai fazer, né? E como eu mudo isso? O que está certo sobre tudo isso que eu não estou percebendo aqui, né? Qual é a escolha que eu posso fazer hoje para mudar a minha vida e trazer mais facilidade e leveza para a minha vida? Né? Então, é sempre uma pergunta que vai abrir para mais possibilidades. É sempre uma Eu pergunta. acho que até que ações eu posso fazer, né, para mudar esse cenário. Na prática, né? O que eu posso fazer? Então, a ideia é se a gente ficar com essa pergunta e abrir para possibilidades que às vezes não estão assim tão claras, né? Mas que elas começam a fluir, porque vai chegar no nosso inconsciente essa pergunta, né? Sim. Essa pergunta vai para a nossa mente inconsciente. Onde você olha para tudo isso diferente, né? Então, lembrando sempre que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Essa é uma frase que eu não deixo de falar sempre,
né? Porque se você tem um ponto de vista que tá difícil, é o que você vai criar. E se você tem um ponto de vista que você sim pode criar uma possibilidade diferente, você vai abrir mais espaço para que isso aconteça, né? Na sua vida, no seu negócio. Então, outra pergunta você pode fazer, o que eu gostaria de criar aqui? Né? O que eu poderia criar aqui nesse momento? O que eu poderia criar aqui nesse momento? Né? Tem tantas pessoas que estavam trabalhando com alguma coisa, né? Que aí está impossibilitada nesse momento de estar executando essas tarefas na empresa, né? Ou porque foram dispensados, ou porque estão afastados nesse momento. Pega essa energia toda, né? O que eu posso criar aqui nesse momento? Faça essa pergunta, né? O que eu posso criar? E a gente, até comentando, né, de que a gente vê isso realmente acontecendo, né? Muitas pessoas achando outras alternativas, né? Às vezes está fazendo, sei lá, algo, bolos, está vendendo, e ela sempre gostou de fazer aquilo, e daqui a pouco isso vai virar um negócio, né? E que se não, isso não tivesse acontecido, esse momento, esse baque, talvez você ia continuar naquela atividade de antes. Que eu acho que acreditam que aquilo ali é o suficiente para elas, e elas acabam limitando a vida delas por isso, né? Como seria você fazer escolhas novas, não só através do caos, mas escolher coisas novas todos os dias da sua vida? Deixa eu só, tio, que eu li aqui, é que a gente tem um público muito de moda aqui também. Fala assim, me dê um exemplo bacana para expor looks nesse momento. Deixa eu só olhar aqui. Bom, eu vou só abrir um adendo para a gente só falar um pouquinho disso. Eu acho que essa questão é muito ampla, né? Não sei qual é o negócio exatamente, né? Se é varejo, se é online. Como que você está se comunicando com esse seu cliente, né? Se é através de WhatsApp, ou se você está fazendo essa pergunta para o seu look na sua casa, com o que você tem. Eu não sei bem qual é a pergunta aí exatamente, né? Mas acho que eu poderia dizer isso, que você agora vai precisar pensar diferente daquilo que você sempre pensou, né, Mi? Se fazendo perguntas diferentes. Se você estava acostumada... O que eu posso ser e fazer hoje... Pode contribuir. Negócio, né? Então, uma pergunta que ela pode fazer: o que eu posso ser e fazer no meu negócio hoje para contribuir para a minha vida e para as pessoas que requerem o que eu tenho a oferecer? Essa é uma pergunta muito bacana para se fazer, né? O que eu posso ser e fazer hoje para contribuir para a minha vida e para as pessoas que requerem o que eu tenha a oferecer. Quando você faz essa pergunta, né, você manifesta algo, né, que não existia nessa realidade. Então, as pessoas que estão conectadas a você, que requerem algo de você, as pessoas vão chegar até você. Né? As pessoas falam, mas Michelle, que coisa maluca, o que é isso, né? Como que isso vai acontecer? Então, isso aí é a lei da atração, vamos dizer mais ou menos assim, né? Então, quando você faz uma pergunta, você manifesta algo que não existia nessa realidade, né, nesse momento. Tá? Então, nós movimentamos as partículas quânticas do universo quando a gente faz uma pergunta. Então, a gente manifesta algo que não existia nessa realidade antes. Tá? E quando a gente afirma, a gente solidifica e a gente não consegue criar possibilidades para aquela situação. Tá? A gente ergue barreiras à nossa volta, como se a gente colocasse vendas nos nossos olhos. Quando a gente... Sabe essas pessoas que são turronas, que estão ali, né, batendo firme naquela situação e não querem olhar diferente? Então, isso aí são pessoas que estão o tempo todo afirmando, né? Estão afirmando. Então, as afirmações não chegam a lugar nenhum, a não ser em limitações. Tenho aqui um outro comentário do Mendonça, que ele fala que, né, através dessas ferramentas, ele não enxerga o problema, enxerga uma possibilidade, né? Então isso é bacana, porque às vezes esse problema é o que vai te permitir uma nova possibilidade, né? Se de repente eu preciso, exemplo, né, um prático, que é o que está acontecendo, eu tive uma redução na minha renda, que outras coisas eu posso fazer suprir isso, né? E outras coisas eu posso fazer, porque se eu continuar fazendo exatamente tudo que eu fazia antes, eu já vi que não vai dar certo. Que outras coisas eu posso fazer, né? Eu não estou, de repente, percebendo. O que eu posso criar de diferente hoje para mudar a minha realidade? Essa é uma pergunta muito bacana para você. E a partir disso daí, você vai perceber que sempre uma pergunta vai trazer uma consciência diferente, tá, Fá? Então, sempre quando você faz uma pergunta, vem uma consciência diferente. Quando vem a consciência, você se abre para mais possibilidades e mais escolhas, tá? Então, é a pergunta que vai trazer... vai fazer com que você perceba diferente e você vai criar algo diferente e você vai escolher algo diferente sempre.
É sempre a pergunta que vai criar algo, né? Então, lembrando sempre, quando você faz uma pergunta, você se abre para novas possibilidades e novas escolhas. E assim você vai começar a gerar a sua vida de forma totalmente diferente que você sequer imaginou criar antes, né? Então, não é uma técnica de expansão da consciência, está na pergunta, né? É uma ferramenta de expansão da consciência, isso. Né? Não estar afirmando nada e não estar concluindo nada, né? Nossos pontos de vista criam nossa realidade. E se você pudesse mudar seu ponto de vista hoje, o que você poderia criar? Olha que pergunta. Muitas coisas, né? Olha que pergunta incrível. Então, essa é uma pergunta. Porque a gente, o nosso ponto de vista está ligado a muitas coisas, né? Ao que a gente ouve na TV, nas notícias, né? A gente às vezes compra o ponto de vista de outro, né? De um apresentador, de um jornalista, de alguém da família, de um amigo. Então a gente vai, né? Absorvendo, né? Esses pontos de vista. Então, se você não tivesse nenhum ponto de vista hoje, o que você poderia criar? E aí entra uma outra ferramenta do Axis também, que eu adoro compartilhar, que contribui muito para as pessoas, né? Quando você se pegar, né, se limitando por pontos de vista, faça um exercício para você mesma, né? Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Quando você estiver se limitando por algo, sabe quando você está tentando fazer uma escolha, aí você vai para o sentido lógico, fala assim, não, eu não vou fazer isso agora porque está um caos no mundo, eu não posso escolher isso, e aí você já se impede de criar algo ali, quando você tem esse ponto de vista, né? Como seria se ao invés de você fazer isso, você fala assim, ok, interessante o meu ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre isso. Quando você faz esse exercício para você, você já limpa, você já elimina o que está na sua frente e o que está te limitando de enxergar além disso. Então, faça esse exercício. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre isso. Então, quando você faz esse exercício, você consegue sim enxergar diferente. Porque é só o seu ponto de vista que está criando a sua realidade de escassez, de limitação nesse momento. Então, quando você elimina os pontos de vista da sua frente, que não é fácil eliminar, porque as pessoas hoje elas não conseguem criar algo diferente na vida delas, simplesmente porque elas compram o ponto de vista das pessoas, tanto nos relacionamentos, como nos negócios, como mãe, né? Como esposa, como amiga. Então, a gente sempre cria um bloqueio ali, né? E não consegue criar algo diferente por causa dos pontos de vista que a gente tem sobre nós, né? Então, quando a gente elimina isso da nossa frente, você está pronta para brincar e criar algo grandioso que não existia nessa realidade, né? Então, essa energia veio muito forte ontem no atendimento, né? Uma pessoa tinha um ponto de vista em relação ao trabalho dela, né? E quando a gente limpou isso, né? Quando eu falei, ela falou assim, mas o que eu faço para mudar isso? Eu falei, você tem a ferramenta mais importante na sua mão, que é estar no interessante ponto de vista. E quando você está no interessante ponto de vista, é onde você muda tudo, né? Quando você limpa, quando você deixa de comprar o ponto de vista das outras pessoas, tá? E começa a usar a sua consciência, o seu saber, é onde você cria tudo diferente. Sim. Né? Porque assim, quando você expande a mente, elimina tudo isso, fala da sua frente, né, com as perguntas ou fazendo um interessante ponto de vista, você abre um espaço, né, na sua mente para ser, saber, perceber e receber tudo diferente na sua vida. Né, é onde você passa a criar a sua vida totalmente diferente. E as pessoas, elas estão funcionando a partir do sentido lógico. E o sentido lógico é através do quê? Das afirmações. Sempre afirmar. Sempre afirmar. E as afirmações nos limitam. Você não consegue enxergar a possibilidade através das afirmações. E quando você passa a funcionar a partir desses exercícios, né, você passa a mudar seu padrão de pensamento, que é o que a gente está falando aqui na live hoje, né? É sobre os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Então, quando você passa a funcionar assim, através desses exercícios, você passa a criar tudo diferente para você. Você vai perceber que tudo fica leve para você. Aí você olha para aquela situação que tanto te limitava antes, né? E você fala, não, eu posso olhar diferente para isso. Acho que essa palavra é importante, a leveza, né? Eu acho que tudo que você for fazer, ou se antes, né, o que você, dessa pausa, né, dessa pandemia, o que você fazia era pesado, né, estava difícil, já não estava fluindo, ou você acordava
às vezes para ir para a sua atividade, para o seu trabalho, e aquilo te incomodava, estava pesado, né? Eu, pelo menos, tenho feito bastante isso, né? De buscar as escolhas que sejam mais leves, né? Que realmente tem mais a ver com o meu propósito, né? Com a minha essência, que eu busque isso, porque eu acho que até hoje, a gente falando também de trabalho é autorrealização. Então, né? Não é só o financeiro para minhas questões, né? Enfim, minhas necessidades básicas, morar, me alimentar, o trabalho é autorrealização. Então, acho que nesse período aí todo que a gente vem passando, você acaba, né, abordando isso, ou se não abordou, precisa abordar, né, essa reflexão, né, se o que você faz hoje é leve, né, tá te trazendo essa autorrealização positiva, você acorda, né, empolgado. Então, às vezes, isso que você falou, às vezes são outros caminhos que você não considerou e que você está insistindo, às vezes, naquele, né? E o que eu poderia escolher hoje para trazer mais leveza para a minha vida? Essa é uma pergunta legal para você fazer, né? Desculpa te cortar, tá? Imagina. Não, acho que é bem isso, né? Na verdade, assim, são muitas coisas que a gente precisa ficar mesmo se perguntando para que nos traga mais alternativas, né, mais possibilidades, que a gente não fica às vezes tão limitado, né, aquela forma de sempre. Então, acho que isso é muito importante, de você estar bem, estar, né, fazendo coisas porque quando você está fazendo algo que você consegue colocar verdadeiramente toda a sua energia ali, o resultado acontece, né, porque é o amor, são essas coisas que se envolvem, né, para um resultado, para a tua autorrealização, e para as pessoas que você está contribuindo, ou com a tua empresa, ou com o teu negócio próprio, né? Não pode ser só o material, né? Eu acho que tem que ter isso que nos motiva, né? Que nos dá alegria. Vamos lá, então, um pouquinho para essa parte da leveza, né? Então, o que eu costumo falar com as pessoas, né? Quando você faz uma escolha e você percebe no seu corpo essa expansão, essa leveza, né, é algo que vai sim verdadeiramente contribuir para a sua vida. E quando você faz uma escolha que aquilo pesou, retraiu, isso não vai contribuir para a sua vida, e você só nesse momento você só vai estar se sabotando. Como seria você só fazer escolhas leves para a sua vida? Verdade que você tem que continuar no trauma e no drama, né, na inconsciência, e fazer com que as coisas chegam para você com tanta dificuldade assim? Verdade, né? Que as pessoas têm que pensar assim. Verdade que sua vida tem que ser de sofrimento, de limitação. Verdade, não tem que ser. Então, hoje, você criou a sua vida através de todas as escolhas que você fez até hoje. A sua vida é baseada em todas as escolhas que você fez até hoje. Você escolheu coisas leves para sua vida ou coisas pesadas? Né? Então, de novo, eu falo para as pessoas, o que você poderia escolher de diferente hoje para mudar a sua realidade? Né? Pessoas que estão ali no padrão ali de dificuldade, de peso, de limitação, né? Faça essa pergunta, o que eu poderia escolher de diferente hoje para mudar toda a minha realidade. Né? E você vai perceber que quando você faz isso, você se abre para uma escolha diferente. Tá? Você consegue olhar para aquilo e falar assim, ok, então isso não funcionou para mim, agora eu posso escolher diferente. Né? E aí a pessoa passa a criar uma possibilidade nova para a vida dela. Né? Que nem eu falei no começo da live, as pessoas elas estão presas em padrões de pensamentos ali que estão causando doenças para o corpo, doenças para os negócios, né? Estão criando limitações para o corpo, para os negócios e para a vida. Né? Então, se você não muda a forma de pensar, se você não muda a forma de olhar para isso diferente, você não vai criar diferente. Tem pessoas que perguntam para mim, o que eu tenho que fazer com isso, com isso, com isso, com isso? Eu falo, escuta. Primeiro, porque se eu te der resposta, você não vai te trazer consciência nenhuma, né? Então, faça sempre perguntas. É sempre uma pergunta que você vai fazer para você mesma, que você vai se abrir para uma possibilidade diferente e enxergar aquilo diferente. Eu acho que vale tanto para a vida pessoal como para os negócios, né? Na minha área, eu trabalho muito com a questão do branding, né? Que é a construção da marca, né? Ou seja, a sua marca pessoal, o seu negócio. E a questão do propósito, né? Porque hoje você precisa de um propósito, né? Qual é o seu propósito, né? Qual é o propósito do seu trabalho? Que contribuição você é?
Então, a gente vê assim um momento, né, que a gente vinha meio que de saturação dos recursos naturais também, né? A gente vinha nesse momento, né, de um consumo desenfreado, né? Muitas empresas sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, sendo que é dele que a gente tira o nosso sustento, que a gente toma a nossa água. Então, simplesmente naquele capitalismo, né, de produzir, vender o mais barato possível, às vezes não sendo justo, né, com o meio ambiente ou com as pessoas. Então, já, né, há uns 3 anos que eu venho trabalhando muito com essas questões, né, de propósito, trabalho principalmente com os clientes e comigo, e há 2 anos que eu fiz também o Access, né, o curso. Então intensificou mais ainda isso, né, porque daí sim você para pensar, meu Deus, realmente que contribuição o meu trabalho é, especialmente o meu que é moda. A primeiro momento, né, para que serve? Não serve para nada, né? Enfim, não é essencial. Então ninguém está disposto a perceber o que tem por trás da moda. Né? Então, aquilo que está no corpo. E vai muito além disso. Não, né? Sim. Então, na verdade, tem uma importância muito grande, sim, né? O meu negócio, ou quando você começa a pensar no seu, você vai também encontrar essas respostas, mas é preciso aumentar essa consciência. E eu acho que começar a pensar como que tudo que você faz pode gerar um impacto melhor, né? Não só para você, mas para o teu cliente, para o todo e para o mundo, para o meio ambiente, para a natureza, né, para o planeta Terra, porque é uma coisa só. A gente viu agora que parou com essa parada que deu, o ar ficou mais puro, né, as águas estão mais limpas, a gente vê, parece que a natureza respirou, né, e estava sufocada. Eu vou trazer uma consciência para todo mundo agora. Todo mundo olha para a situação, né, que nós estamos vivendo hoje através do caos e tá achando que a nossa vida só funciona a partir disso. E o que aconteceu através desse caos todo, desse vírus? Olha quantas mudanças teve através do caos. O mundo, que nem você está falando agora, o mundo está respirando diferente, né? O mundo está sendo grato, o planeta Terra está sendo muito grato por isso que aconteceu. Então esse vírus, esse caos todo que está acontecendo hoje, ele veio para assim trazer uma mudança, né? Só que ninguém está olhando para isso, né? Com um olhar de possibilidade para esse vírus. Está todo mundo olhando para ele com um olhar de limitação e que ele é o fim do mundo. Sim, o vírus está aí, ele pode ser mortal, ele pode sim tirar a vida das pessoas, mas vamos olhar para o outro lado, né? Você acho que já está aí, já aprendeu algumas ferramentas do Axis, já leu aquele livro maravilhoso do Axis que traz muita consciência sobre isso. Né? Então vamos olhar para isso diferente, né? Pegar o contexto da situação e olhar por trás disso. O que pode ser mudado depois disso, né? O que pode ser gerado depois desse caos todo? Só que ninguém está conseguindo enxergar por trás do vírus. Ninguém está enxergando isso. Está todo mundo ali alimentando o ódio, alimentando medo, né? Medo, principalmente, alimentando os julgamentos em cima disso. E o que o pessoal está fazendo? Está solidificando isso e está causando mal para todo mundo. Olha como o ar está pesado, olha como está tudo pesado. Não está leve isso, né? Então você vê, os dias estão tristes porque as pessoas estão vibrando. Então toda a forma de pensamento que a gente tem, que a gente vibra, a gente influencia não só no nosso corpo, mas na nossa vida e principalmente no planeta. As pessoas, elas não estão entendendo que elas não somente adoecem o corpo delas através dos pensamentos e sentimentos que elas têm. Elas adoecem principalmente o planeta. Né? Então, tudo que a gente pensa e sente, a gente influencia muito, né, no planeta Terra. Né? Então, esse caos que está acontecendo hoje com o vírus contribuiu, de uma certa forma, para o planeta, sim, poder respirar diferente. Né? Olha que você estava trazendo agora, 1 minuto atrás, essa consciência. Né? Então, vamos olhar para tudo isso com um olhar de possibilidade. E não com um olhar de limitação, é onde todo mundo está dessa forma. Vamos olhar para tudo isso e falar aqui, o que eu posso fazer de diferente hoje para mudar tudo isso? Né? Ficar na sua casa? Ok, se você não pode sair de casa, vamos ficar em casa. O que eu posso fazer de casa? O que eu posso criar de diferente na minha casa? Para quem eu irei contribuir? Né? O que eu posso escolher de diferente agora para mudar a minha situação, a situação da pessoa que pode contribuir para o meu negócio e eu para a vida dela.
Lembrando, Fá, que sempre uma escolha que a gente faz não contribui só para a sua vida. Você tem que ter consciência que é uma troca. Tudo é uma troca, Sim. né? Você vai contribuir para aquela pessoa vai contribuir para você. Quando você entra com essa energia, com essa consciência, você vai perceber que o seu mundo vai ficar mais leve, né? E você vai passar a criar mais possibilidades, porque a pessoa vai querer você para aquilo, né? Ela vai querer você. Porque a pessoa não está conectada só com os seus negócios, ela está conectada com a sua energia. Quem é a Fabiana? Né? Como seria se você simplesmente estivesse sendo o seu negócio, ao invés de ter que fazer algo de diferente? Seja essa energia, né? Essa energia de ser você, né? De ser uma pessoa mudando seus padrões de pensamento, mudando a forma de fazer escolhas. É a partir daí que você vai criar um mundo mais leve, com mais possibilidades. Eu acho que é uma reflexão bem profunda, é um momento bem complexo, né? Assim, em muitas esferas que a gente está pensando e ouvindo, né, a todo momento. E como que a gente faz, né, para levar toda essa consciência. Daqui a pouco a gente já está começando a retomar os trabalhos, né? E a gente tem que começar a se preparar, né, para isso, para esse retorno. Como que a gente retorna de forma assim, tentando garantir a nossa saúde e a dos outros. Em primeiro lugar, né? E como que eu volto, né? Depois de tudo isso, não somos mais os mesmos, né? Não somos mais, né? Então, o que eu vou escolher agora? Como você falou no início, a nossa escolha, eu vou escolher, né? Vou escolher saúde, vou escolher melhorar as coisas, ou eu vou escolher o medo e talvez eu nem saia, né? Eu vou ficar, eu vou parar com algumas atividades, talvez. Eu acho que é esse movimento, a partir de agora, de a gente se munir de forças, né? Eu acho que também foi um momento que todo mundo resgatou mais a fé, né? A sua religião, Deus. É um momento porque isso tudo fortalece, né? Nos traz forças. Você consegue entender que através do caos que está acontecendo a mudança dentro das pessoas? Sem o caos não existe. Infelizmente, né? Que às vezes é através da dor que a gente aprende ou que a gente muda. Através de um baque muito profundo, acaba te dando uma guinada nas coisas, né? Isso, não existe mudança através da ordem, né? Isso é fato. Só existe mudança através do caos. E quando a gente acessa verdadeiramente o caos na nossa vida, é onde a gente consegue criar diferente, escolher diferente. Então, quando a gente acessa o caos na nossa vida, é onde a gente vai escolher diferente. Mas lembrando que só são escolhas, tá, Fá? Você pode acessar o caos e ficar ali no trauma e no drama e ficar morrer, no caos, né? Ou você pode olhar para o caos e falar, escolher diferente e mudar essa realidade. Então, existem duas formas. Lembrando que não existe escolha certa, não existe escolha errada. Só existem escolhas, né? Aí eu te pergunto, o que você pode escolher para sua vida hoje? Né? O que você pode escolher para sua vida hoje que você não escolheu? Né? O que você poderia escolher diferente hoje que você sequer imaginou escolher? Parece que dá vontade até de respirar e né, essas perguntas nos trazem mais espaço mesmo e mais respiro, parece, né? Sim, a outra live que eu fiz, que eu falei um pouquinho sobre essas escolhas, o pessoal começou a comentar depois que, a hora que acabou a live, as pessoas estavam sentindo mais leve. Mais leves. É essa a palavra. Você fica mais leve, né? Então vamos olhar para tudo isso, para esse caos, né? E o que a gente pode tirar disso tudo, né? Qual a escolha que eu posso fazer agora que pode mudar a minha realidade, trazer mais leveza para o meu mundo, para o meu corpo, para a minha vida e mais possibilidade? Então, esse é o ponto principal. E através disso, dessa ferramenta tão simples que é a escolha, a gente muda toda a nossa vida. E se a gente não escolhe, nada muda. Porque escolher é definir primeiro e depois agir, né, Mi? Então é duas coisas, porque às vezes a gente vê sim, mas a gente vê às vezes também a questão de você querer algo, né, ou querer alguma mudança para a sua vida ou para o seu trabalho. Você tem toda a condição para isso, mas algo te trava e você não chega na ação. Você fica no projeto. Então, o que te trava? Você é inteligentíssimo e
trava em algum lugar e aquilo não acontece. Pergunta, o que que faz isso? O porquê que acontece isso? Porque são os pontos de vista que a gente tem sobre algo que nos trava. A gente se limita, eu acho. Nós acabamos achando que é melhor ficar onde está e não arriscar e não ir. Melhor ficar aqui que eu estou mais seguro, eu estou protegido no meu casulo, né? E quando você limpa, né, esse ponto de vista que você tem limitante aí, você está pronta para criar. Você está pronta para escolher. Muitas pessoas, elas escolhem, mas elas não conseguem ir porque tem o ponto de vista do outro, né? Do marido, ou da mãe, ou do namorado, né? Então, quando você deixa de comprar o ponto de vista dos outros e passa a funcionar a partir do seu saber, do que é leve para você, é onde você passa a criar diferente, né? Então, quando você usa o seu saber, ao invés de comprar o ponto de vista do outro, você passa a criar mais possibilidades para sua vida, com certeza, né? Isso é fato, né? Então, quando as pessoas têm sonhos, têm projetos e elas não desenvolvem, primeiro porque ela tem os pontos de vista limitantes dela, segundo, tem ponto de vista limitante que vem do outro. E o que você quer nesse momento? Para você, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre isso, né? Fica nesse exercício interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre isso. Você vai perceber que como eu mudo esse ponto de vista, né? Por quê, né? Isso muda. Isso é verdade sobre mim, né? É verdade? Verdade. Qual é a verdade, né, sobre mim? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, né? E quando o ponto de vista vem do outro, faça esse exercício inverso. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista sobre mim. E fica repetindo. Você vai perceber que quando você ficar nesse exercício, vai trazer leveza para você. Você vai dissipar tudo que está preso ali por trás disso, né? E você vai sentir mais espaço para você fazer mais perguntas. Não se limitar, né? Você fazer mais perguntas, para as perguntas criarem mais possibilidades, né? Para você fazer mais escolhas e mais possibilidades, e mais escolhas e mais possibilidades, é onde você passa a criar sua vida totalmente diferente. Diferente. Você passa eu acho que é essa. Todo, né? Então, é são essa a proposta. fáceis de você estar usando, que você pode mudar toda a sua realidade, principalmente nesse momento. O que você gostaria de acrescentar nesse momento? Eu acho assim, tá, né? Para concluir, né? Eu vou concluir com a frase que eu falei o tempo todo: fazer escolhas, tá? Façam escolhas diferentes, coisas que trazem a leveza para o seu mundo, né? Não se conectem com o que está acontecendo, né? À sua volta, né? O medo está aí, as limitações estão aí, né? Mas se você pudesse fazer uma escolha diferente hoje, o que você poderia criar? Né? Verdade, todos esses pensamentos, sentimentos que você está percebendo são seus? Verdade? Nossa mente, ela é muito psíquica e a gente capta pensamentos, sentimentos, emoções de pessoas à nossa volta, tá? Então eu não queria falar sobre isso, mas eu vou dar uma instigadinha no pessoal sobre isso, né? Então quanto do que você está percebendo no seu corpo é seu? Será que todo esse medo que você está sentindo, né? Todas essas inseguranças são suas? Será? Quando você pergunta, isso é meu? Verdade, isso é meu? Quando você tem a consciência que isso não pertence a você, você também traz mais leveza para o seu mundo, para o seu corpo, tá? Nossa mente é como se nós tivéssemos, como se nós fôssemos um Bob Esponja psíquico, né? Então a gente tem a capacidade de mimetizar pensamentos, sentimentos e emoções de outras pessoas e a gente acha que é nosso. Sabe aquele momento onde você está super bem durante o seu dia e de repente você muda seu estado, né, de humor, você fica mais agitada, mais nervosa, por nada, você fica esquisita. Esse esquisito é você estar consciente sobre os corpos de outras pessoas. Então, faça uma outra pergunta. Verdade, tudo que eu estou pensando e percebendo é meu? Isso é meu? Né? Isso para quando, de repente, você sente aquele mal-estar, aquela... uma certa... Primeiro, as pessoas estão me relatando que elas estão despertando para a síndrome do pânico, estão com muito medo, estão ficando com mais ansiedade. Então, faça essa pergunta: é verdade? O que eu estou percebendo no meu corpo é meu? Então, o que eu costumo falar para as pessoas aqui no consultório, né? O quanto de medicamento para depressão você toma por outras pessoas, achando que o que você está sentindo é seu? É maluco, mas eu gosto de deixar essa energia profundo demais, né? Mas para as pessoas pensarem um pouquinho sobre isso, tá? Então, é verdade que tudo isso é seu?
né? E assim, quando você percebe que isso não faz parte do seu mundo, você passa a sentir mais leveza no seu corpo, tá? Você passa a olhar para isso diferente também. Isso aí é uma técnica de expansão da consciência. Não se esqueça disso, que hoje nós estamos falando sobre ferramentas de expansão da consciência. Expansão. E quando você passa a agir dessa forma, você expande a sua mente. Quando você expande sua mente, você passa a olhar para tudo e para todos de uma forma diferente. Enxergar mais caminhos, eu acho, né? Você amplia, né? Parece que você está enxergando assim, e de repente você se permite ver outros caminhos, né? Outras saídas. Sim. De uma maneira mais leve, mais livre, né? Tentando deixar isso que você falou, as opiniões todas que a gente ouve, né? Algumas são construtivas, né? Mas como que eu também me acredito, né? Você trabalha a sua força interior realmente do que você acredita, de buscar isso dentro, né? Sim. Que eu estava lendo, as respostas não estão lá fora, né? Que você busca, começa em você. As respostas, as soluções. Então só que o mais difícil é isso, né? A gente nos permitir um tempo para meditar ou para refletir, né? A gente prefere às vezes ficar só assistindo coisas, séries, e o silenciar, cadê o tempo, né? De silenciar. Então, tenho tentado criar esse tempo do silenciar, né? Sim, então quando a gente tira todas essas coisas da nossa frente, que são os medos, os pontos de vista, né? É o perceber o corpo das outras pessoas, que você acha que é seu. Quando você tira tudo isso do seu caminho, você passa a ser você. E quando você passa a ser você, né? Você passa a olhar tudo diferente, você passa a criar diferente para a sua vida. Quando você faz as perguntas, né? Para trazer mais consciência, mais possibilidades, escolhas. Quando você fica no interessante ponto de vista, né? Você tira tudo isso da sua frente, né? Você passa a olhar diferente para essa situação. E onde você passa a ser você. E você sendo você, você passa a brincar mais com isso, né? Você passa a criar mais com tudo isso, né? E você passa a criar mais possibilidades da sua vida funcionar diferente. Perfeito. Perfeito. Eu acho que foi uma imensa contribuição sua, porque né, de ouvir eu não estou conseguindo anotar aqui algumas coisas, mas depois eu vou rever, vou anotar de algumas perguntas. Acho que o nosso propósito desde o início era expandir mais, né? Esse momento para trazer mais consciência e menos, enfim, menos conflitos, menos medo, menos desespero, né? Porque a gente sabe que agora o fim da quarentena não é o fim da pandemia, né? Sim. A gente vai, né? Ela continua, né? E a gente está retomando. E precisamos nos munir aí de coragem, né, de danças que a gente precisa fazer para superar esse momento que está mais difícil, nos permitindo pensar fora da caixa, né, ter ideias diferentes. A gente vê nos negócios aquela velha frase, eu acho que, né, que é na crise, né, que você encontra oportunidades. Na crise alguns negócios fecham, mas muitos criam oportunidades aí novas, né. Quando a gente expande nossa consciência, a gente impede, né, do vírus entrar, né? Qualquer vírus que seja, qualquer doença, né? Quando a gente expande nossa consciência, a gente aumenta o nosso sistema imunológico e a gente impede do vírus chegar até nós. Qualquer tipo de vírus, não somente o Covid aí, né? Qualquer tipo de doença, né? Então as pessoas hoje, tirando o vírus, elas adoecem muito, né? Por estar inconsciente. Né? As pessoas, elas criam a doença nos seus corpos por estarem inconscientes. Lembrando que é muito mais fácil quando vem a doença e tomar um medicamento para tirar a dor, né? Do que ter a consciência daquilo que está causando a dor. Né? Eu falo muito nos meus atendimentos sobre isso. E fica mais uma perguntinha aí para as pessoas refletirem sobre isso. Né? Tá, obrigada. Isso que eu trouxe à tona aí agora no finalzinho vai trazer um pouquinho de consciência para as pessoas, né? Então, o que eu estou criando para o meu corpo, para a minha vida, que está me causando doenças e limitações em todas as áreas da minha vida? E o que eu poderia escolher de diferente para mudar isso? A situação dos Repete essa pergunta, fala de novo ela aqui. A verdade sumiu. O que eu poderia do céu, eu peguei energia aí de alguém aí na live agora, nesse momento. Né? Veio essa energia, não me lembro mais.
de verdade. Imagina. Né? Mas perceber, né, pegar tudo isso, né, que está acontecendo, né? Então, o que eu posso estar consciente nesse momento, né? Que se eu estar consciente, eu posso mudar toda essa realidade, né? Porque a inconsciência das pessoas nos limitam, né? Limita o corpo e se limita a ela enxergar um futuro diferente nos seus negócios, na sua vida, como um todo. Né? Então, quando a gente expande nossa mente, nossa consciência, a gente passa a olhar para tudo diferente. A gente sai do sentido lógico, a gente sai das limitações, a gente sai das afirmações, né? Das muralhas que a gente cria na nossa volta através dos nossos pontos de vista. Né? Então, quando a gente limpa isso daí, a gente passa a funcionar diferente. E você passa a ser você, né? Quem é você? A outra que eu vou deixar no ar é quem é você? Né? Quem é você?